sou cooperante da Mundo Kitsch, uma ONG. Eu trabalho em Rio Grande do Sul, em Brasil, e o meu trabalho é fazer um programa de ajuda no desenvolvimento das famílias camponesas em entornos rurais. A gente está trabalhando com o MST desde faz 15 anos e é uma parceria que ainda está sendo bem sucedida, não? Conosco vai me ajudar um pouco nesta conversa com a Lili, vai me ajudar a Adriana Novaes, que neste momento pues, está cumprindo umas tarefas de relações políticas na Secretaria Estadual de São Paulo, com o MST. Mas, bueno, ela tem uma trajetória bem longa, de mais de 15 anos, de sensibilidade e, sobretudo, trabalhando nessa luta contra a violência das mulheres, tanto em assentamentos como em acampamentos. Além de um monte de artigos que ela tem escrito sobre este tema. Tá? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Nátio. Boa tarde, Lili. Boa tarde a todo mundo que está nos vendo ou pode nos ver no futuro. É um prazer estar aqui, né, nesse espaço proporcionado pelo Mundo Kitsch, com quem o MST tem uma bela relação, né, cultiva uma bela relação de solidariedade. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito animada, especialmente, né, pelo março de lutas que estamos realizando, né, em jornada. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com a Lili. Beleza. E agora, Lili. Acho que apresentar a Lili é bem mais complexo, mas vou tentar. Lili é uma mulher, é artista, é psicóloga, psicanalista, escritora, dançarina, ativista cultural e ativista social também, com o seu trabalho contra a violência das mulheres em uma ONG que é Grupos de Mulheres do Brasil. Ela é filha de Eliane de Gramont e de Lindomar Castillo, mas como ela se define, e para mim isso ficou impressionante, eu fiquei impressionado, não? É como filha de um feminicídio, não? Provavelmente foi um dos feminicídios mais mediáticos do Brasil, pela fama, não? Quando o pai de Lili matou a sua mãe. E de aí, bueno, pues mudou a sua infância de um jeito, não? Mas também foi início do movimento feminista brasileiro, tá? Mas para mim é, sobretudo, uma mulher que foi capaz de transformar todo esse dor, não? Em coragem e em luta pelos direitos das mulheres. Um orgulho estar com você, Lili. Oi, Nátio, muito obrigada, viu? É sempre emocionante ouvir essa descrição por uma outra pessoa. Cada vez que eu ouço, muitos momentos parece que não é comigo, e ao mesmo tempo eu estou sempre me lembrando, essa daí sou eu, né? E tudo isso, esse 1 milhão de coisas que eu me tornei, que hoje eu sou, né? Todos os meus interesses e todos os estudos fazem parte justamente de uma mente inquieta e uma mente que foi buscando em vários lugares essa vou chamar de coisa, que hoje está tão mais clara para mim, né? Que é justamente o encontro comigo mesma e essa apropriação da minha história e o direcionamento da minha história para um propósito que me preenche, né? Então, sim, sempre fui bailarina. A minha principal profissão foi a dança, sou artista do corpo. Fui bailarina do Balé da Cidade de São Paulo, 10 anos, professora do Teatro Municipal de São Paulo. E sempre inquieta, estudei psicologia, fiz formação em psicanálise, terapia corporal, mas eu acho que tudo isso, toda essa trajetória é justamente toda essa tentativa de entender Lili. Exato. Obrigada, prazer. Que beleza. Prazer estar com você, Adriana, uma honra de
aqui esse espaço com você, com esse trabalho tão precioso, viu? Que bom. Tá, então, bueno, Mundukide, que faz? Mundukide é uma ONG que trabalha, sobretudo, pela transformação social. Não? É uma ferramenta de solidariedade das cooperativas do Grupo Mondragón lá no País Basco. Está um pouco longe daqui, mas essa é a ferramenta de solidariedade. Então, um dos principais objetivos que tem o Mundukides é fazer visível um pouco todos os programas que a gente tem, tá? E, de algum jeito, o empoderamento das mulheres, não? E, sobretudo, através de políticas de gênero, sempre foi um dos eixos transversais que estão acompanhando a todos os programas que a gente tem. Não somente em Brasil, a gente tem programas no Brasil, tem em Equador, em Colômbia, Moçambique, em Etiópia, mas sempre esse empoderamento das mulheres é um dos eixos transversais e principais, tá? Então, de aí, a gente hoje vai falar precisamente disso, de políticas de gênero e, sobretudo, com vocês duas, não? Sobre desse grande problema que é a violência contra as mulheres, tá? Então, de aí, Lili, a gente te apresentou com esse perfil tão multidisciplinar. Eu esqueci um monte de coisas, não? Mas para mim, você sabe disso, não? O que eu fiquei mais impressionado é precisamente por isso, né? Porque você foi capaz de transformar-se primeiro, não? E de dor você passou de algum jeito ao amor, não? E isso é o que para mim faz a você inspiradora, também para outro tipo de mulheres que acho que estão acontecendo as mesmas coisas, não? Então, a minha primeira pergunta vai ser bem complexa, mas bem fácil, não? O que é realmente essa Lili, não é? E como foi esse processo de transformação? Porque acho que não foi nem fácil, foi um pouco a pouco, não? Mas pode falar, Lili. Sem dúvida. Primeiro, os processos, eles não têm um tempo específico, né? Cada indivíduo, ele reage de uma maneira, cada um tem a sua forma de lidar com as situações, seja de dor, de amor, de felicidade. Nós somos todos diferentes e iguais, né? É muito bonito essa questão até dos direitos humanos, que carrega muito forte essa questão, né? Como a gente lida com questões que são de ordem individual, mas que reverberam num coletivo. Mas eu acho que eu tenho que começar do começo, não tem como pular aqui, é que esse já é o fim, né? Já é onde eu me encontro nesse momento. Mas sim, sou filha de um feminicídio, eu sou filha dos cantores Lindomar Castilho e Eliane de Gramont. Esse feminicídio ele aconteceu em 81, um período onde o Brasil se encontrava no momento assim, pós-ditadura, mas ainda existia muito... Estava acabando a ditadura militar no Brasil, então um momento de muita opressão, de muitas mudanças, né? Eu acho que não só nas políticas para a mulher, mas também de uma maneira geral, né? Para a questão da liberdade de expressão, de voz, né? Da liberdade, da construção de cidadania ativa. Acho que foram anos muito importantes de construção. E em 81, existiam grupos de feministas, vou destacar 2 grupos, tá? Mas eram mais, mas são que afetam diretamente a minha história. Um era o SOS Mulher, em São Paulo, que já estava super organizado, porque algumas mulheres estavam voltando do exílio e formaram esse grupo em São Paulo. Então, eram mulheres que já estavam com uma cabeça super aberta, assim, para a mudança, para essa construção de liberdade, e um grupo que, na verdade, é mineiro, é um grupo que tem esse slogan muito famoso, né, Quem Ama Não Mata, é um grupo de feministas que existe até hoje, que começou em BH, mas que, em 81, existiu o segundo julgamento da Ângela Diniz com Doc Street, que hoje tem até um podcast que chama Praia dos Ossos, super recomendo para que as pessoas
ouçam, conta bastante, tem um recorte muito interessante dessa época, né, como construção de direitos da mulher, acho que é fundamental entender os anos 80. E aí, nesse segundo, o primeiro julgamento do Dock Street, que também assassinou Ângela Diniz por amor, né, esse amor que a gente não compreende tanto, ele tinha sido condenado a 2 anos em liberdade, né, justamente por ter usado o argumento de legítima defesa da honra. E aí, o que acontece? Em 81, quando morre a minha mãe em março, minha mãe, uma jovem de 26 anos, cantora, já com uma música na novela, quem brasileiro sabe que novela no Brasil é novela da Globo, então, assim, todo mundo participa e vê, acompanha, né? Então, ela estava, assim, no início de carreira, uma carreira gravando pela RCA, né? Ela conheceu meu pai gravando um disco. Meu pai havia gravado algumas músicas da minha avó materna, mãe da minha mãe, e meu pai um grande popstar, né? O meu pai um homem muito poderoso no sentido midiático, não só no Brasil, mas na América Latina, ganhou Grammy em 77, tem acho que 30 discos, se eu não me engano, 27, uma coisa assim, entre 27 e 30 discos gravados, disco de ouro, milhões de prêmios. Então, ele era realmente um artista popstar mesmo, uma pessoa que não podia andar na rua. Poderoso. E tem uma terceira personalidade aí, persona nessa história, que era a minha tia, irmã da minha mãe, irmã mais velha da minha mãe, que era repórter do Fantástico, e também tinha uma carreira consolidada como repórter. É possível que muitos ainda se lembrem dela. Ela era repórter investigativa do Fantástico, de denúncia, então ela era aquela que ia atrás, enfim, de denúncias de corrupção, enfim, vários tipos. Então, ela era muito conhecida na Globo por isso, e muito respeitada, repórter especial. Então, juntou ali uma jovem com uma carreira iniciando já com uma visibilidade midiática, um popstar e uma repórter muito consagrada. E isso gerou mídia. Então, o que aconteceu? O Quem Ama Não Mata, da Ângela, que estava ali, né, forte em Minas Gerais, ganhou uma visibilidade a partir da morte da minha mãe, midiática. Isso foi para a televisão, né? Então, as feministas de São Paulo usaram esse slogan também, que na verdade na época nem era um slogan, né? Era uma frase. Assim como tinha a frase Eliane não vai mais cantar, ela está morta, tem placas disso, fotos assim das faixas das mulheres da época, que são bem impressionantes, né? Quando você vai procurando os recortes de jornal da época, enfim. E aí o que acontece? Muitas passeatas que, teoricamente, isso eu ouvi dizer da Raquel Moreno, das feministas da época que eu estive em contato, né, para também conhecer mais de perto como foi esse movimento, e elas contaram, a gente esperava que fosse aparecer 500 mulheres, né, na passeata, no dia, do 7º dia de missa da sua mãe. E aí sua tia botou no jornal, quando a gente viu a Avenida Consolação de São Paulo, para quem conhece, é gigante, estava lotada. Então era um mar de gente, mar de mulheres pedindo justiça, e não só pela Eliane, pelas Marias, Joanas, Adrianas, Lilianes e todas nós, né? Era uma voz, isso que eu me arrepio quando eu penso nisso, porque, de certa maneira, essa potência da mulher em rede, das vozes unidas, é algo realmente transformador, né? Então, a gente tem que estar em rede. A única alternativa, eu acho que para a mulher é essa união. Mas seguindo a história, meu pai foi preso e iniciou-se esse julgamento dele, que depois, por ser um réu primário, ele acabou cumprindo em liberdade. Como meu pai era uma figura muito importante, esse julgamento não foi um julgamento rápido, ele levou 3 anos, né? Meu pai foi até 84, quando saiu a sentença. Nesse período, eu convivi com meu pai. Nós nos encontrávamos, a gente tinha as visitas, e era aquele momento...
eu acho que esse é o grande paradoxo da Lili, criança, né? E de certa forma, até hoje eu carrego, que é amar o assassino da sua própria mãe. E isso aconteceu, porque a gente convivia, eu tive esse pai. E eu tive uma avó materna que tinha uma sabedoria de vida, de ser humano muito linda, uma mulher muito à frente do tempo, muito especial no ponto de vista de amorosidade, né? Porque a gente só consegue também sentir amor se a gente recebe, né? Isso é muito importante para a constituição do ser humano. Então, essa avó, ela não permitiu que falassem mal do meu pai na minha frente. E olha que ele tinha matado a filha dela. Então, é muito bonito olhar para trás e ver, relembrar as reações da minha avó, porque ela sabia que, apesar de tudo, ela tinha ali uma neta para criar bem, um ser humano inteiro. Então, ela preservou aquilo que a gente chama das funções maternas e paternas, a possibilidade de amar e não destruir, de não odiar. Isso eu devo a ela, sabe? Eu tenho essa gratidão enorme, porque essa mulher, que também chamava Helena, né, como a minha tia repórter, mas a minha avó era Helena com E, e uma Helena poderosa que me ajudou a amar e a ser uma pessoa que pondera as situações. Bom, nesse contexto, quando eu descobri que meu pai tinha matado a minha mãe, eu já tinha meus 7 anos, 6 para 7, e foi de uma maneira que não foi tão bacana. Foi uma prima que acabou me contando numa briga de criança, e foi muito duro, porque isso acabou, sabe, criança, né? Criança às vezes é bem cruel contra criança, né? Então isso durou algum tempo, sabe, dessa prima, você é boba, seu pai que matou sua mãe, você nem sabe. E aquilo eu guardei de certa maneira até um dia que eu explodi e perguntei por que vocês me deixaram gostar dele. E aí meu pai foi preso. Quando ele foi preso, condenado, né, se não me engano foram 13 anos, eu perdi o contato. Só que eu não perdi só ali o pai, eu perdi, foi como se eu tivesse passando por um segundo luto. Tanto que de vez em quando eu falo, o dia que a minha mãe matou meu pai, e aí eu falo, meu Deus, o que eu tô falando, né? E é um ato falho muito forte, porque na verdade, quando ele é preso por ter matado ela, ele sai também desse panorama. E o que era, assim, essa fala minha não significa que ele não deveria ter sido preso, tá? Mas é como a gente passa a analisar o próprio mecanismo mesmo de subjetividade, como você vai se construindo. E eu, sem querer, soltei essa fala, me surpreendi comigo mesma, e eu fui entender que aquele dia foi um segundo luto na minha vida. Então, passei pelo luto materno, o luto paterno, e fui crescendo, né? Fui morar no interior com a minha avó, sabe, mergulhava de cachoeira, andava na rua descalça, moleca, fazia campeonato de bolinha de gude, chamava morcego. Eu brinco que deu até para esquecer todas as dores e aquilo, né? Acho que esse contato com a natureza que o interior de São Paulo, no caso, né? Ele proporcionou para mim nessa fase foi essencial, até que minha avó adoeceu também de um câncer. Nós tivemos que voltar para São Paulo e todo o assédio de mídia voltou, né? Porque foi um período bem difícil também, porque eu lembro, eu pequenininha, sabe aquela sensação de vagalumes, assim? Na verdade eram máquinas de foto tentando tirar uma foto sua. Que muitas vezes a gente fala, né, a mulher que morreu, o cara que está sendo condenado, mas a gente esquece muito dos filhos da violência, né? Como é que fica isso, assim? A gente protege muito essas vítimas indiretas, né? Então, aquele assédio todo de mídia também foi um ponto muito, muito forte, assim, nesse momento. E aí voltamos para São Paulo, com 15, minha avó faleceu desse câncer. Foi um momento bem difícil mesmo para mim.
mas foi onde ela me falou assim, filha, estou indo embora, mas você está pronta. E aquilo foi extremamente emocionante, porque eu falei, ela falou assim, a única coisa que eu sinto é de não ter te deixado uma casa, né, porque a gente morava com as tias e ficava pingando, assim, minha avó tinha uma aposentadoria, mas, enfim, vida muito simples. E aí eu falei, vó, a minha casa é você. E eu tinha 15 anos, eu me surpreendo comigo mesma, né, assim, eu me emociono com essa parte da minha vida, porque eu era muito menina, né, assim, só que você vê como a gente, quando a gente tem amor, a gente consegue enfrentar tudo e consegue amadurecer com dignidade, sabe, mesmo na tristeza, assim, então eu defendo muito educação e amor, mas enfim, essa minha avó, hoje me ensinou, né, que a minha casa era ela, que a minha casa não é um espaço físico, que a nossa casa é um espaço muitas vezes subjetivo, porque o que mais importa é ali, quem está ali do seu lado, né? Claro que, pelo amor de Deus, a gente tem que ter o mínimo nessa vida, né? Temos que brigar muito pelo mínimo da dignidade humana, por favor, mas é como se ter alguém como Dona Helena do lado, você fica pronta para tudo, sabe? E hoje eu amadureci ainda mais essa ideia da casa, dizendo que hoje eu consigo também perceber que quando a gente ganha essa potência, a nossa casa passa a ser nós mesmos, né? A gente começa a entender que esses recursos estão dentro da gente e que antes a gente queria uma casa física e depois a minha casa era ela, que infelizmente estava ali me deixando, e que aquilo ficou dentro de mim com toda a potência e beleza, do máximo da potência e beleza do que poderia ser. E hoje ela mora em mim, isso está em mim, eu carrego em mim, eu passo adiante, né? E aí, dos 15 em diante, é essa Liliane que passa a ser independente, né? Porque com 17 eu já fui estudar dança fora do Brasil. Tive um reencontro com meu pai, porque nesse momento ele foi solto. E aí eu já não tinha mais a Dona Helena ali para magoar, né? Que buscar, assim, os filhos adotivos ou os filhos da violência. Tem uma questão que a gente sempre acha que a gente vai querer renegar esse outro lado ou não ouvir. E por uma parte da minha vida, eu fui até acusada, a Lili é em cima do muro, ela não se posiciona em relação ao pai, que não sei o quê, a mídia, de novo, né, sensacionalista, você perdoou ou não perdoou? Então, uma pergunta que é muito mais uma curiosidade do que realmente se importar, né, se o outro realmente está bem. Então, o que eu tenho para dizer é que, assim, a gente sempre quer saber de onde a gente veio, sabe? Saber nossas raízes, entender, olhar no olho e resgatar também. Eu tinha saudade daquele pai que eu tinha, e o meu pai tinha saudade da filhinha dele, porque, de certa maneira, eu não sei, é tão paradoxal tudo isso que eu estou falando, eu tenho total consciência disso, tá? Mas ele era bom pai. Que resta a pergunta, né? Como um bom pai faz isso com a mãe da própria filha, né? Então, por isso que eu falo que é paradoxal. Mas, de certa maneira, ali, do meu ponto de vista, eu tinha um pai presente, que não faltava para nada, que ia às consultas médicas e que estava ali, né? E que depois, anos mais tarde, que essa pergunta vem à tona e é onde eu digo que é o paradoxo. E eu quis olhar no olho, sabe? Eu quis saber de onde eu vim, eu quis conversar com ele, eu quis retomar uma relação. E foi complicado, porque eu sou de uma família fundadora do Partido dos Trabalhadores, né? Meu tio, irmão da minha mãe, é o Julinho de Gramont, foi um dos fundadores, ele é número 3 ou 4 do partido. Ele foi um dos fundadores, né? O PT Saudações é uma composição da minha avó, Dona Helena, e meu pai de uma família de extrema direita, né? Fazendeira de Goiás, assim, super, 2 universos completamente diferentes, e eu ali naquele meio,
e agora? Né? E aí eu brinco que eu estive em cima do muro muitos anos mesmo para olhar as partes. A minha sensação é que eu queria entender o todo, eu não queria tomar partido de nenhum lado. E aí eu passei a ter uma vida mais independente, fui morar sozinha, fui estudar psicologia, fui morar em outra cidade sem família materna, sem família paterna, para esse grande encontro que se instaura ali naquele momento e vem até hoje de quem realmente sou eu e qual o meu papel nisso tudo. E aí chegou o momento de falar para o meu pai que eu falei, bom, pai, eu vou passar a militar pelas mulheres, né? Vou começar a fazer esse papel. E foi muito, assim, assustador falar isso para ele, né? Enfrentar esse momento e dizer que a partir... Porque a minha sensação, a gente tem sempre uma tendência a cindir, assim, sabe, os sentimentos. Então, se eu falo isso, então significa que nunca mais eu falo com você, e tchau, e acabou. A gente tem essa tendência dos extremos, né? E eu acho que nosso grande aprendizado como seres humanos é achar os pontos de equilíbrio e para ponderar as situações. Então, falar para o meu pai, eu estou militando pela mulher, ou família da minha mãe, eu quero visitar o meu pai, eu quero ter contato com meu pai, eu quero conversar com meu pai, eu quero poder falar com ele, eu quero falar com os homens, eu quero criar homens que, sabe, eu quero ajudar que acabe essa masculinidade tóxica, esse patriarcado. É difícil, é muito difícil, porque é enraizado, sabe? Meu pai já cantava músicas sobre feminicídio antes de conhecer minha mãe. Isso fazia parte do universo das músicas brasileiras da época e faz parte até hoje, né, nessas letras de funk que objetificam o corpo da mulher, né? Então, a gente está cantando os estupros, então é muito fácil que isso se torne realidade num jovem que não tem um mínimo de estrutura em educação, enfim, e às vezes até as questões básicas de sobrevivência, né? Então, enfim, então eu fico com essa sensação de que a gente... Me sinto num momento de transformação muito linda de poder hoje entender todas essas agonias que foram. Muita gente fala, mas você fala transformar a dor em força para defender as mulheres, mas nossa, sua mãe morreu, você tinha 2. Eu falei, não estou falando da morte da minha mãe. Eu estou falando de tudo isso, de toda essa construção, né? Enfim, e aí a Lili foi se enchendo de cursos e esse encontro com a arte que me salvou. Mas aí eu vou deixar vocês continuarem um pouquinho mais, não ficar aqui falando uma hora. Não, mas acho que é uma maravilha ouvir a você. Acho soltou, falou de 2 ou 3 coisas, como o amor é possível. Se você tem amor, você pode superar qualquer coisa. Eso, y sobre todo eso que falou, ¿no? De esa, la potencia das mulheres en rede, Sí, acho que tem uma capacidade de transformar o mundo bem forte. E para mim foi uma delícia, o jeito que você respondeu, porque está respondendo sempre desde a importância que teve essa educação no amor, não é? Tá. Exatamente. Que bom. No, a gente, porque a gente também queria que isto fosse fazer um pouco pedagogia, tá? Então, a gente vai pegar videozinho de 2 minutos para, sobretudo, a gente conhecer exatamente, quando a gente fala de violência, que o que é exatamente, que tipos de violência, tá? Então, de aí vou fazer videozinho de 2 minutos e de aí a Adriana já vai... ¿Están viendo?
Tá. Pois bem, eu escutava aqui a Lili comovida, porque é muito difícil, né? A gente não se comover com essa história e com a beleza que é todo esse processo de transformação, né? E também eu não pude deixar de pensar do chão, né, de onde eu falo, que são os assentamentos e os acampamentos do MST, onde essa relação de superação que a Lili coloca, né, que é a questão do amor e da educação, ela acontece ali num processo coletivo, auto-organizado, né, uma nova oportunidade, digamos, para as pessoas terem isso que a tua avó te deu. Então, fiquei muito comovida pensando nisso também, né. E aí, pensando na questão da violência, né, a gente tem dados alarmantes no Brasil, né, o Brasil é o 5º lugar no mundial do feminicídio, né? A gente tem esses dados, né? Como uma mulher é morta a cada 2 horas só por ser mulher, ou uma mulher sofre violência doméstica a cada 2 minutos, 180 estupros por dia no Brasil, né? Mas, e dessas vítimas, né? 50% tem menos de 13 anos, né? E aí, pensando no vídeo que o Nacho colocou agora, nessa tipificação da violência, pensando nesses dados, né? E pensando também que esses dados não alcançam a realidade concreta, é muito mais do que isso, né? A gente é atravessado por uma questão estrutural gigantesca, né? E, enquanto movimento, né, eu acho que é importante a gente ter esse momento de troca, assim, eu queria, né, compartilhar também o que a gente organiza, né, como que a gente enfrenta isso, né, que é através dessa luta concreta de enfrentamento ao capitalismo, numa dimensão estrutural, digamos, mas também a gente, no miúdo, né, das nossas comunidades, no dia a dia, a gente tem a formação política, a gente tem as escolas de arte, a gente tem a questão de medidas concretas, né, dentro dos nossos assentamentos para poder realizar aí, esse combate a esse problema tão gigante, né? A gente criamos agora em São Paulo. E aí, Lili, pensando na sua formação, enfim, por todas as questões, também te convido a conhecer que a gente criou uma rede de combate à violência doméstica nesses tempos de pandemia. Assim, a gente tem uma série de profissionais da saúde mental envolvidos. Tá bem interessante o processo, depois posso te contar mais. Mas a gente tem uma questão no campo que eu acho que te toca também pela sua atuação na ONG, né? Grupo Mulheres pelo Brasil, que é a questão da invisibilidade da violência contra as mulheres do campo, né? No campo, a gente tem uma situação que é de isolamento, que é de abandono. A gente costuma dizer que é o lugar de ausências, né? Não tem, mesmo quando o Brasil conseguiu, né, uma grande conquista aí durante os governos petistas, com a Lei Maria da Penha, com as casas de acolhimento, né, com a possibilidade de fazer denúncia, essa não foi uma realidade para as mulheres do campo, né, infelizmente. Então, queria que você contasse um pouco para a gente como, né, a partir da ONG, como que vocês conduzem esse enfrentamento, as medidas de combate à violência contra a mulher. Você diz no Grupo Mulheres do Brasil? Isso. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo muito grande, né? São 85 mil mulheres cadastradas que estão no Brasil todo. E é uma iniciativa que, por exemplo, se você quiser montar um núcleo em qualquer cidade do Brasil e apresentar um projeto para a central, você pode abrir o núcleo, sei lá, Piracicaba, né? Então, você pode montar esse núcleo e, a partir desse núcleo, você tem os comitês. Ele não trabalha só no combate à violência contra a mulher, ele tá mulheres na política, mulheres nas artes, na cultura, mulheres no esporte. Então, são vários comitês dentro desses núcleos
espalhados até agora, já tem até fora do Brasil, tem alguns núcleos internacionais, eu não vou saber te pontuar exatamente, são muitos. Mas dentro do combate, a gente tem 5 grupos de trabalho, né? Então, a gente tem o Lampião, que é um grupo específico para trabalhar a masculinidade tóxica. Então, esse grupo de mulheres vai até empresas, a gente produz alguns vídeos, alguns flyers que isso é distribuído. Tem o Fala Maria, que é específico para trabalhar em palestras, então, muitas palestras estão acontecendo em centros de refugiado aqui em São Paulo. Tem o GT de comunicação, que esse eu sou líder, que aí eu quero falar mais comprido um pouquinho, que aí já vai direto para o meu trabalho. Tem o Delegacia Nota 10, que eu acho que é um GT super importante por conta desse apoio que as delegacias precisam hoje para humanizar o atendimento, para realmente encaminhar essa mulher para um lugar correto, porque a gente sabe, né, acho que é o grande X da violência contra a mulher, essa grande dúvida, o que fazer, né, na minha opinião, Lia, não estou falando em nome do Grupo Mulheres do Brasil, mas sei que a gente conversa sobre isso, né, isso está em pauta, mas reforçando que é uma opinião pessoal minha, eu vejo assim, a denúncia sozinha, ela não gera nenhum resultado, porque essa mulher, para sair do ciclo de violência, ela precisa, principalmente a doméstica, ela precisa do apoio contínuo, um apoio processual multidisciplinar, né, muitas vezes acompanhado por um psicólogo, um assistente social, às vezes até uma reestruturação econômica. É muito comum dentro do padrão do abusador que ele tire todas essas capacidades de autonomia dessa mulher. Então, é muito comum a gente ver relatos, mas ele me deixava trabalhar, ele vai impedindo, vai cercando essa mulher, quase como um cárcere privado, e vai impedindo com que ela tenha essas autonomias, e isso vai virando uma bola de neve, né? O ciclo vai aumentando conforme isso vai se desenvolvendo. Então, essa é uma grande questão. Se essa mulher vai simplesmente denunciar, ela vai para onde? Ela vai viver do quê? Né? Então, isso é um ponto muito, muito forte assim, a ser trabalhado. E outro ponto, na minha opinião, é justamente trabalhar essas raízes patriarcais, esse Brasil colônia que a gente ainda tem residual, né, que aí é onde eu falo, que é a educação, é onde eu defendo, sim, com unhas e dentes, a educação. Então, como a gente pode aplicar dentro de escolas, e esse é o outro GT, tá, é o outro GT que trabalha com crianças e adolescentes, tanto que antes o Grupo Mulheres do Brasil, o Comitê de Combate à Violência era só contra a mulher, agora é contra a mulher e meninas, né, a gente ampliou esse trabalho esse ano, justamente pensando nesses números absurdos de violência contra as crianças, né? Você mesma citou, boa parte desses abusos de ordem sexual, eles acontecem com menores de 13 anos. E, enfim, então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele vai fazendo também parcerias ali com as justiceiras, parcerias com... vai ajudando outras entidades a pensar sobre a questão e vai botando em debate, principalmente nesse trabalho direto dos GTs. É basicamente esse o trabalho do grupo. O meu, ele vai além dessa liderança do GT, né? No momento estou líder desse GT, é recente, eu assumi o GT esse ano, mas, por exemplo, esse ano nós fizemos, interessante, Nath, você ter passado esse vídeo, porque a nossa última campanha foi sobre os 5 tipos de violência contra a mulher, né? E a gente quis trazer relatos, vozes, né? Para contar na prática a experiência, o que aconteceu, como foi. E assim, um pouco impactante quando a gente percebe que tem pontos ali que se repetem, mesmo em violências diferentes, né? Então, por exemplo, no caso da nossa entrevistada em violência sexual, ela não quis se identificar, a gente super respeitou, mas está lá o vídeo com todo o relato dela. Foi uma violência institucional, não foi familiar e doméstica, mas foi uma violência sexual, né? Ela foi estuprada por um líder.
E isso é muito forte, ver como que foi o início até desencadear realmente numa violência sexual, né? E o quanto que a gente percebe que a informação pode salvar uma vida. Se uma mulher dessa ouve um relato, claro que a gente está falando de mulheres que estão aqui na cidade, né? Agora, principalmente a questão da violência institucional. Mas, enfim, no caso foi essa entrevistada desse trabalho, e é muito interessante ver que esse mesmo enfraquecimento de segurança, de autonomia, da voz, né, como a voz ela vai sendo calada aos poucos e de forma cíclica. Então, essa voz vai se tornando cada vez mais fraca até a hora que o abusador parece que é premeditado, né, ele sabe qual é a hora que pronto, cheguei no limite e vou no extremo, que aí no caso da violência física desemboca num feminicídio, enfim. E outros tipos de violência que a gente nem conhece tanto e que foram muito importantes também e que causaram ali uma mobilização até nas mídias do grupo, por exemplo, a patrimonial, ela é muito comum, porque assim, a gente sabe que a violência física, a violência sexual, os números são alarmantes e a gente sabe que tem subnotificação, né? Que é um pouco do que a Adriana estava falando. A gente sabe que não são os números reais, é muito maior. Agora, quando a gente fala de violência institucional, de violência patrimonial, moral, psicológica, então, é quase que eu posso afirmar que todas as mulheres já passaram por isso. Nós todas. Ou por um pai, ou por um irmão, ou por um chefe, ou por um professor. Em algum momento, uma mulher passou por uma situação dessa. Por isso que eu digo que um dos focos do combate seria realmente trabalhar essa herança do patriarcado, essa herança dessa masculinidade tóxica, e inclusive nas próprias mulheres, né? Porque a gente, de certa maneira, de forma sistêmica, a gente ensina de mãe para filho padrões que a gente aprendeu, né? Por isso que eu falo, o amor salva, claro, porque o amor ele é muito potente, mas o amor ele não é bobinho, ele não é aceitar algo que te faz mal, que te machuca e que te viola, né? O amor é outra coisa. Então não é aquele amor romântico de ai, tadinho, mas coitadinho dele, vamos lá, ajuda. Não é esse amor que a dona Helena me ensinou. Ao contrário, filha, seu pai matou a sua mãe. Ele é alcoólatra, ele bebe, ele é uma pessoa perigosa, mas ele te amava. Ele sempre te amou. Então, assim, ela conseguia trazer humanidade na realidade, nas questões concretas, né? Então, esse trabalho, né, eu acho que, basicamente, o trabalho que eu tenho feito no Grupo Mulheres do Brasil é um trabalho específico que resumiria em uma frase, a informação salva vidas. Então, agora, a nossa próxima campanha que a gente está alinhando é divulgar os canais de governo, a gente quer mapear todos os centros de atendimento do Brasil, também entender quais são as cidades que não têm, enfim, os centros de referência, as delegacias da mulher, entender quais são, a gente sabe que só 10% dos municípios têm, né, os serviços especializados na relação, na questão de gênero. E isso é muito pouco, né? Não é à toa que os nossos números são tão alarmantes, porque a gente tem um atendimento também, né? Dentro dessas entrevistas, a gente também percebeu essa questão de como as mulheres que denunciaram, como elas foram atendidas, as mulheres que sofreram a violência patrimonial, o que aconteceu, a injustiça do que gerou o processo delas, né? Então essa foi a grande queixa dessas mulheres, principalmente nas mídias, quando a gente lançou o patrimonial. E o patrimonial, às vezes, é quando o companheiro, enfim, alguém vai lá e destrói uma peça de roupa que você gostava, maltrata o seu bicho de estimação. Todo mundo acha que é a herança, né, que é a casa e que é o carro. E não, a patrimonial, ela pode, são os bens que têm valor emocional para essa mulher. Então, você imagina como isso amplia o número de vítimas, né, de mulheres em situação de violência. E a psicológica, ela é muito, bom, aí já é até minha especialidade, né, como psicólogo posso dizer, ela é muito mais sádica,
né? Porque ela vem nas entrelinhas, ela vem naquele homem que combina algo com a sua esposa e ele deixa de cumprir e depois faz com que aquele mesmo combinado do casal se torne um ponto de violência, né? Então, ou até a tortura da ameaça, né? Aquela mulher que vive o tempo inteiro em tensão. Agora, a gente sabe também que as violências, elas acontecem simultaneamente. A mulher que sofre a violência física sofre todas as outras, com certeza, né? Então, é muito impactante, mas é muito importante também a gente saber esse ciclo da violência e os sinais de cada característica, né? Porque muitas vezes esse homem abusador, ele é um homem acima de qualquer suspeita. Ele é maravilhoso, ele trabalha, ele traz dinheiro para casa, ele é amigo, todo mundo gosta dele, e de repente essa mulher, ela fica sem voz e desacreditada. Ah, vai lá, faz as pazes com seu marido, que isso, deixa disso, né? Aí de novo o patriarcado, né? Essa mulher que pertenceu ao homem até 88, quando a gente consegue mudar a Constituição. De novo voltando para os anos 80, né? Direitos iguais entre homens e mulheres passou a valer em 88. Gente, é muito recente, né? Acho que a gente sim conquistou muitas coisas. Para a gente estar aqui, né, Adriana, eu e você falando com o Nacho, a gente teve esse ganho, mas acho que a gente ainda está muito longe do ideal. Tirando o Grupo Mulheres do Brasil, eu faço um trabalho de arte militante, que é o Casa de Vidro, que fala especialmente sobre a violência contra a mulher psicológica, mas eu acho que deixo para contar mais tarde. Tá bom. Sim, Adriana, o microfone. Tá. Ok. Muito bem, Lili, estava aqui, né? Enfim, é um tema que a gente começa a falar e sempre tem muitas coisas, né? Conversava com o Nath, inclusive, antes, como é difícil a gente traçar uma linha para poder falar da questão de gênero, porque realmente tem, assim, uma espécie de tentáculos, né, que vai levando a gente por muitos caminhos. E aí, pensando nessa questão da igualdade, né, da conquista que você mencionou, inclusive, né, a gente tem um debate sobre igualdade, né, mas que ainda está muito longe daquilo que é necessário para sermos consideradas seres humanos, né, digamos assim. E a gente tem pensado, né, dentro do movimento, como também essas questões elas têm se apropriado pelo mercado, né? Ela tem sido colocada, explorada pela essa questão mercadológica, né? A questão da igualdade, né? E a gente tem pensado também em formas, né, de como que isso poderia ser superado, né? Como que a gente faz essa combinação de superar essa ordem patriarcal com essa ordem capitalista que se retroalimenta, né? E aí pensando na questão dos homens, né? E quem são os sujeitos, né? Pensando que são as mulheres as protagonistas dessas lutas, mas também qual seria a tarefa dos homens, né? E dentro do MST a gente tem feito esse combate, né, esse chamado, essa convocação para o conjunto do movimento, para os companheiros assumirem também essa pauta. E a gente pensando, assim, aí tem essa dimensão da esfera militante, que a gente faz o debate político, mas a gente vê uma realidade concreta no campo, que é uma cultura patriarcal muito consolidada, né? Ela é muito forte, ela já se dá ali na própria relação da divisão sexual do trabalho, né? O trabalho da força, da roça, né? A questão da dependência da mulher. E com relação ao homem, né, de ser um trabalho invisibilizado, aquilo que ela faz na roça, e pensando nessa questão da violência patrimonial, eu li uma coisa assim que me tocou muito, que foi uma forma de agressão, foi o homem jogar agrotóxico no canteiro agroecológico, né, que a mulher tinha feito, num quintal produtivo, né, que a gente chama. Então, existe assim, uma infinidade de formas
de submissão, de subjugo dessas mulheres, né? A gente tem um campo, e também isso também pode se estender para a cidade, que é a questão do analfabetismo, né? Dialogando muito com isso que você coloca, que informação salva vida, né? Muitas mulheres não têm a menor ideia, não têm o conhecimento, não se sentem nem merecedoras de serem ouvidas, de serem atendidas, né? E a gente tenta uma via, que é a via de buscar essa autonomia também pela questão da produção, né, da geração de renda das mulheres, né, da construção da agroecologia. O Nátio bem inteirado desse tema. E eu queria ver que você falasse um pouco para a gente, né, você já apontou uma linha que é prioritária, que é essa da informação, mas queria que você me dissesse quais são as outras que você pensa que é prioritária para esse combate e também como que você entende que a relação dos homens com o feminismo, né? Acho que você podia conversar um pouco com a gente sobre isso também. Uhum. Microfone, Lili. Tá. Muito bacana, Adri. Assim, ontem isso que você estava dizendo me lembrou uma discussão de ontem, né? Nós estávamos discutindo sobre a próxima campanha, que na verdade são os canais de pedido de socorro, 180, 190, enfim. E aí a questão é, puxa, a gente fica sempre, né, querendo ou não, divulgando os canais São Paulo, Rio, BH, enfim, a gente precisa ir mais longe, a gente precisa atingir essa mulher do campo, que não tem internet, como, isso foi uma questão que estávamos conversando, estamos ainda, né, aliás, até é bom te ouvir, e quem sabe até discutir mais sobre isso num segundo momento, né, você pode até nos ajudar a pensar alternativas, estratégias, e também pensamos sobre o analfabetismo, mulheres que não conseguem ler, aí surgiu a ideia de pensar em arquivos de áudio, só que se um homem abusador pega esse áudio, ouve esse áudio, isso se torna uma ferramenta que vai botar essa mulher em mais risco ainda. Então nós estamos nesse momento da discussão. Qual é o tipo, como que a informação vai chegar de forma segura, disfarçada numa letra de música, então ela tem ali 30 segundos de uma música que não tem nada a ver com o tema, e depois a gente começa um áudio que fala sobre os canais e volta para uma música, aí uma colega, não, mas a gente põe ali, não deu play, não sei o quê, mas e se ela for analfabeta, ou se ela for cega? Então, assim, a gente está é muito difícil pensar, né, quais são os meios que realmente funcionam e quais são, mesmo para os especialistas, quem está mergulhado nisso sabe que não é tão simples assim. Agora, tem um ponto que você disse que eu acho maravilhoso, que acho que até dá para estender em relação à conversa com os homens, que é justamente a questão da mulher, é uma questão social, uma questão do coletivo, né? Então, mas é Grupo Mulheres do Brasil, não pode participar homem? Pode, os homens são bem-vindos. Mas minha vizinha, ixi, olha lá, tá batendo nela de novo. Eu tenho tudo a ver com isso, né? A gente tem que entender que, enfim, assim como a gente deve proteger as crianças, até pelo né, próprio estatuto da criança, nosso dever como sociedade cuidar delas, seja seu filho ou não, também dever você cuidar dessa vizinha que está sofrendo violência, né? Então, tem uma das campanhas nossas ali é o Cutuco Vizinho, né? Que também não é uma ideia nossa, é uma mobilização que é internacional, já tem em outros países, mas as ideias boas são para ser feitas também, né? É isso que eu falo. Às vezes eu estou dando aula de dança e eu falo, não se preocupa em achar que você está copiando do vizinho. O que é bom é para pegar a influência boa mesmo e experimentar no seu corpo. E eu digo mesmo em relação às campanhas boas, a gente tem que replicar as coisas boas, repostar e fazer ela girar. E não só em uma mídia de internet, né, uma mídia social, mas num WhatsApp, né, sei lá, um folheto para os lugares que não tem internet, aí essa grande questão, né, do analfabetismo no Brasil, que é uma pulga que nós estamos agora trabalhando nela,
e entender como que a gente faz para que essa informação chegue cada vez mais longe em mais gente, né, de forma segura. Porque, de novo, não adianta que nem agora tem o BO eletrônico, que legal, tem o BO eletrônico, só que muitas vezes a mulher não sabe que ela vai fazer um BO eletrônico e que o marido dela vai receber uma intimação. E muitas vezes ela não se preparou, não saiu de casa, ela está exposta à violência e o marido recebe uma intimação. Então, isso é super grave, né? Então, essa mulher tem que saber que um BO eletrônico não é, primeiro, não é uma brincadeirinha, eu fiquei bravinho, vou lá fazer, não é isso, e também não é o outro extremo, que é eu realmente vou fazer um BO de um caso, né, super grave, e isso vai, e achar que esse marido ele vai receber dentro da casa dela, junto com ela, né, antes da polícia chegar. Então, é muito sério, né, o processual, o que é o processual, né, todas essas etapas de acolhimento à mulher em situação de violência, elas são fundamentais para solucionar aquela problema, aquela vida, né? Aquela pessoa em especial. No macro, se a gente não conversar com os homens, a gente não envolver os homens, a gente vai ficar patinando. Então, eu apontaria 2 questões. A inclusão dos homens nessa discussão, sem dúvida, e a união das mulheres. Porque ainda, infelizmente, a gente tem também como residual do patriarcado essa ideia de que, lá, tá vendo? Mulher não serve para trabalhar junto, mulher briga. Tá vendo? Elas começam com esse mimimi, tá de TPM, já brigou com a outra, não dá certo, é melhor separar. Não, muita mulher aqui, né, no escritório ou dentro dessa... Não dá para botar a mulher junto. Então, assim, isso é muito comum a gente ouvir e, de certa maneira, as mulheres compram essa ideia, né? Então, muitas mulheres julgam a outra mulher. E aí, eu gosto sempre de contar isso, porque a gente estava fazendo um seminário no Novembro Laranja, que estava tendo uma série de palestras, né, no dia 25 de novembro, do ano passado, e aí, enfim, o assunto nem era sobre isso, mas alguém tocou no assunto da Mari Ferrer, do julgamento da questão da Mari Ferrer, e um homem, e eu estava assistindo, tá? Não estava na live, eu estava acompanhando o chat. Aí um homem entrou e escreveu assim: a Mari Ferrer mentiu, ela é uma mentirosa, tudo isso, e começou a defender ali por A mais B. Eu falei, gente, no primeiro momento, que absurdo, mas aquilo foi simbólico para mim no seguinte ponto: homens se defendem o tempo todo. Eu não sei se aquele moço era um parente lá eu esqueci o nome do agressor da Mari, mas enfim, acho que é André. Eu não sei se eles eram amigos ou eram parentes, eu não sei te dizer. Talvez não, talvez só seja um homem replicando um sistema patriarcal que é agir em defesa do outro homem, mesmo que ele discorde do que esse homem fez. Depois a gente... Não, primeiro eu defendo meu amigão, depois a gente vai lá e conversa. Não. Então, assim, as mulheres é o contrário o comportamento. Muitas vezes a gente... mas tá vendo? Tava com a roupa curta aí, viu? Saiu sozinha. Tô falando, olha lá, brigou com o marido de novo. Então, a gente tem esse comportamento muito forte ainda nas mulheres, né? Assim, sem querer. Porque aprendeu assim. Porque talvez não saiba, por isso que eu falo, informação salva a vida. Porque talvez elas não saibam fazer diferente, né? Então, a gente vai replicando comportamentos. E é isso, acho que a violência contra a mulher é um problema de todos, todas e todes. É verdade. É verdade. Mas ainda tem uma caminhada bem longa, Sim, com certeza. Acho que a gente está engatinhando ainda. Mas quando a gente pensa na linha do tempo de aquisição de direitos, né, é muito recente. Porque se a gente for pensar, né, a mulher desde da Grécia... A mulher grega, ela estava abaixo dos homens escravos, né? Dos homens, dos que eles falavam, né? Dos não gregos. Então, vinha ali na escala de prioridades. Os homens gregos, os homens não gregos escravos, as mulheres gregas e as mulheres escravas não gregas, coitadas, meu Deus. Mas aí a gente entende, né? E essa questão, nossa, muito importante falar. A questão da violência contra a mulher negra é muito mais forte. E eu acho que é essa mesma linha de raciocínio aqui que eu estava fazendo uma analogia, né?
É justamente por isso, né, essa questão dessa construção pós-escravatura, né, tudo isso que a gente tem como história, enfim, a mulher negra realmente está ali numa situação muito delicada, né, do ponto de vista econômico, de riscos e, enfim, é muito trabalho a fazer mesmo. É verdade. Lili, a gente está falando já mais de uma hora. A gente não quer atrapalhar a você, porque sabemos que você tem que preparar ainda para amanhã, mas vamos ir fechando, tá? Eu vou ler um pouco o que você colocou no seu site de Lili, não? Eu acredito na beleza, no amor, na arte. Eu acredito que temos a força de fazer valer os direitos humanos. Eu acredito na força da educação. Eu acredito na união de mulheres de diferentes cores e crenças. Eu acredito no empoderamento feminino, tá? Eu também acredito em muitas coisas, não? Mas eu acredito que este tipo de debates, tá? Sobretudo sobre gênero na sociedade, pues vão ajudar, ¿no? A visibilizar un poco todas esas cosas y a crear y mexer y puxar un poco por ese tipo de políticas de prevención. Si você ou qualquer que leia sobre Lili, dá para ver que sempre arte, educação, cultura, de algum jeito estavam misturados, não? E para você, sempre são ferramentas para visibilizar este tipo de coisas, não? Agora está preparando eu não sei, uma espécie de obra de dança e teatro, Casa de Vidro, dessa casa que você estava falando, não? Dessa casa que ensinou a sua avó, não? Acho que vai ser bem legal, porque está falando dessas conversas entre homens e mulheres. Então, eu gostaria que falasse disso. E, por supuesto, desse livro, que eu achei esse título totalmente poético. Uma escada para a lua. É maravilhoso, sobretudo, com todas essas coisas que você está nos contando, não? Pode falar um pouquinho com isso e daí a gente já não atrapalha mais, Ainda temos um presente para você depois, mas fale um pouco disso. Ai, obrigada. Nossa, são palavras aí do site, mas elas são muito verdadeiras, viu? Muito, né? Sim, do fundo do coração, acho que tudo que eu acredito aí. Foi até gostoso de ouvir. Me pegou de surpresa também, né? Bom, o Casa de Vidro, ele é um ato político. Ele é uma arte militante, né? É um artivismo, né? Como eles dizem agora. E o que eu acho mais bonito, assim, quando você transforma um ato político em poesia, né? Porque ele não deixa de ser, assim, quando eu fiz a primeira vez, é como se a parte de dança, a parte estética, poética, enfim, que envolve arte, ela tivesse em segundo plano, porque o propósito era essa conversa, era o diálogo, era a informação salva-vidas. Só que aí a gente percebeu o quanto que essa ferramenta era potente, né? O quantas mulheres me escreveram. Eu tenho amigas terapeutas, psicólogas, né, que enfim, algumas que formaram comigo, a minha própria terapeuta, que mandaram pacientes assistir Casa de Vidro e que ficaram extremamente mobilizados, assim, e levaram para a terapia, e a terapia deu um passo, né, homens que com padrão de né, abusadores, assim, não pessoas violentas, mas que já estavam nesse caminho, lutando com essa masculinidade tóxica, né? Então, foi muito legal de perceber o quanto que isso realmente reverberou e mobilizou para uma possibilidade de ampliar o pensamento crítico e ampliar essa reflexão, esse espelhamento desse homem. Casa de Vidro, ele fala sobre a violência psicológica, então ele é a violência nas entrelinhas, é aquela que passa pelo normal, é aquela que você fala assim, imagina, isso é super comum. Não é comum, não é para ser comum, né? Então, eu acho que
algumas até amigas falaram, nossa, Eliane, nunca pensei nisso, tipo, eu já passei por isso. Então, elas não sabiam que estavam passando por um tipo de violência. Então, é muito importante esse lugar da informação, né? E eu adorei essa analogia que você fez, porque eu juro que o casa de vidro não tem nada a ver com casa da minha avó, mas ninguém escapa de si mesmo, não é mesmo? Eu estou falando de mim quando eu faço um trabalho artístico, então, sim, é uma casa quebrada, né? Uma casa que é totalmente frágil, né? O vidro vai nessa transparência, eu pensei muito mais na questão da transparência, de trazer, revelar aquilo que ninguém quer mostrar, né? Que acontece dentro do ambiente familiar, que supostamente, ninguém se mete em briga de marido e mulher, né? Essa bobagem que é esse pensamento. E na verdade, que lindo, obrigada, eu adorei essa analogia. Agora, aliás, por favor, vou deixar, não sei quando que a gente passa quando que vai para o ar, mas eu estou em Casa de Vidro em cartaz amanhã, às 19 horas, pelo YouTube do Centro de Referência à Dança de São Paulo, sexta-feira também, no mesmo canal, mesmo horário, e sábado pelo Instagram do Centro de Referência à Dança, às 8 horas da noite. Então, fiquem todos convidados. E aí me envia, com certeza. Sim, eu te mando a ordem de serviço. O Escada para a Lua foi onde tudo começou. Foi onde essa minha vontade de militar iniciou. Então, Escada para a Lua não inventei agora. Eu inventei quando eu tinha meus 5 anos. Eu brinco que foi ali que eu virei artista. Eu era muito apegada à minha mãe. Eu era filha grudinho, sabe? E eu fui uma criança meio precoce, assim, andei muito cedo, falei muito cedo. Então, quando a minha mãe morreu, eu tinha 2, mas eu falava perfeitamente, assim, e andava e era ativa, já era do corpo, assim, essas habilidades físicas, assim, já tinha. E então, cada vez que alguém tocava a campainha, eu corria na porta e falava, ela voltou, ela chegou. E aí minha avó dizia, não, filha, ela não é ela tá no céu, ela não vai voltar. Isso durou, assim, um período longo, não foi um momento, foram ali 3 anos, porque a criança, ela age no concreto, né? Então, para mim, o céu era muito subjetividade, né? Eu olhava para cima e falava, mas cadê? Né? Então, eu ainda tinha essa esperança aí por muitos anos. Então, e eu tinha o hábito de, sempre que vinha o caminhão do lixo recolher, não sei, enfim, aqui no Brasil, nessa época, o caminhão do lixo fazia um barulhão, assim, eu adorava ir na janela ver o caminhão do lixo, achava um fenômeno, assim. E aí, nessa noite, eu corri para a janela para ver o caminhão e estava uma lua cheia, lindíssima. E eu lembro que o caminhão passou, e é muito maluco, né? Porque quando a gente tem emoção na memória, a gente lembra ela exatamente como ela foi. A gente lembra, fica muito marcado, né? Então, eu era pequenininha, mas assim, eu lembro do caminhão indo embora, eu lembro de olhar para cima e ver aquela lua gigante, uma lua linda. E aí, eu observei, assim, o formato das crateras, né? E eu imaginei uma mulher sentada de perfil. E aí eu falei, ela tá na Lua, né? Ela tá na Lua, por que vocês não me contaram antes? Aquilo me acalmou, porque eu botei ela num lugar físico. E aí, a partir desse dia, a minha estratégia era ver como é que eu ia chegar na Lua. Aí eu falava que eu ia botar uma escada em cima da outra para chegar até ela. Minha avó morria de medo, falava, essa menina vai se jogar da janela, né, para pular na lua. E enfim, mas eu ficava, e ela vigiando, né, com medo, assim. E eu sempre buscando alternativas para chegar até ela. E hoje eu posso te dizer que a arte foi a minha escada a vida inteira. Que maravilha, Lili. No sé si llegó a Lua o ultrapassó ela, mas no sé, como este debate, a gente já está falando mais de 1 hora, foi um prazer, foi um orgulho estar com você.
Ahora a gente va a fechar haciendo un pequeño presente. Tiene un presente que vende a España. Yo tengo una amiga que es artista también y de ahí yo falei con ella que a gente, bueno, y de ahí envié un poco algo de você. Ella faz collage y de ahí, bueno, pues ella quis hacer un collage específico para você, ¿tá? Entonces de ahí eu vou colocar aqui, mientras a Adriana, que para mim foi uma surpresa, também fiz uma poesia para você, tá? É verdade que esse collage, neste momento, está vindo fisicamente para Brasil, desde Espanha. Quando eu receber, eu prometo que vou ir para São Paulo e vou entregar pessoalmente, tá? Então, de aí vou colocar esse collage. No momento é uma foto, mientras a Adriana va a leer una poesía que fez também para este momento, tá bom? Só uma coisa, Nacho, que essa poesia ela é inspirada em muitas mulheres, assim, já faz um tempo que eu fiz, mas eu achei muito oportuno trazer para esse momento, achei que caberia muito. Dá para ver, Lili? Gente, eu vou chorar. Já estou chorando. Se um dia as mulheres se enfurecessem, em fúria, não permitiriam que a televisão pautasse a sua beleza. Em fúria, faliria todas as clínicas de estéticas. Jamais transariam sem vontade. Se um dia as mulheres se enfurecessem, não aceitariam que o Estado regesse seu corpo. Em fúria, decidiriam se queriam ou não ter filhos. Em fúria, não usariam roupas desconfortáveis em nome da aparência. Usariam apenas aquelas que lhes dessem vontade. Em fúria, não permitiria que a outra apanhasse. Revidariam os tapas na cara, os chutes e os pontapés. Em fúria, não seriam escravas em suas próprias casas. Se um dia as mulheres se enfurecessem, calariam a boca dos padres e dos pastores que pregam o dever da sua submissão. Em fúria, denunciaria todos os abusos cometidos nas igrejas, no trabalho, nas delegacias, nos hospitais e aqueles cometidos dentro das suas próprias casas. Em fúria, ensinaria as filhas a se defenderem e os filhos a não estuprarem. Ah, se um dia as mulheres se enfurecessem, escrachariam todos os companheiros de luta dos partidos e movimento, colocariam a nu o seu machismo disfarçado no discurso revolucionário. Em fúria, ocupariam os jornais, as redes de televisão, contra a misoginia e o racismo. Um dia, irmanadas numa grande fúria, todas elas, de todos os lugares e de todas as etnias, esmagariam todas as correntes da sua opressão. Esmagariam o Estado, a Igreja e a propriedade. Meu Deus. Obrigada, Lili. Foi um prazer enorme. Obrigada. Nossa, eu estou sem palavras, eu não tenho o que dizer. Você que escreveu, Adri. É seu texto. Ai, que lindo! Nossa, gente, estou emocionada, não esperava por isso. Você merece, né? Você merece, meu Deus. Nossa, que coisa linda! Bueno, obrigada pelo seu trabalho, Adriana. Seu trabalho também é muito precioso. Obrigada a você. Foi um encontro incrível. Acho que a gente pode continuar, né? Trocar contatos. Obrigadíssimo, Nacho, por ter proporcionado isso. Grande abraço. A gente vai tentar fazer isso presencialmente quando a pandemia passar, não é? E, mientras tanto, um grande sucesso para você, Lili, nessas performances, ativismo social, mas educacional, eu diria, não? Porque sempre tem esse ponto, não? E nada, aqui você tem um amigo e daqui a pouco a gente vai vir com esse collage para entregar-te pessoalmente e dar-te esse grande abraço com força, não? E força e luta.